Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa deputada federal, Major Fabiana, que nos dá o prazer da sua presença, cumprimentar os ilustres vereadores que aqui se encontram, aqueles que nos antecederam, cumprimentar nosso presidente em exercício, deputado Léo Vieira, e eu queria fazer uma reflexão que foi objeto de noticiário no dia de ontem, a respeito do roubo de carga. E ao fazer essa reflexão, eu quero trazer o tema à luz do Instituto de Segurança Pública, que produziu um importante estudo, e quero saudar aqui a doutora Joana Monteiro, ex-presidente, que por certo contribuiu, e a nossa queridíssima deputada Carlos Augusto, doutora Adriana Mendes, ex-corregedora da Polícia Civil, uma profissional também, professora, mestranda, que hoje ocupa o Instituto de Segurança Pública. E o Instituto de Segurança Pública produziu um estudo que é o mapeamento de ações e enfrentamentos ao roubo de carga a partir de uma prática, de uma metodologia desenvolvida pela DRFC, até então ocupada pelo delegado Delmir, que hoje, em reconhecimento ao seu trabalho, ocupa o cargo de diretor-geral do Departamento Geral de Polícia Especializada, a que está subordinada à Delegacia de Roubos e Furtos de Carga. E quando eu falo desse tema, é porque eu sou uma pessoa que adoro ler jornal e adoro assistir o jornal. Então, os meus dias começam sempre às 6 da manhã, assistindo o noticiário, né? Que se inicia, via de regra, pelo noticiário local. E por 2 dias seguidos, uma rede de televisão acompanhou em tempo real 2 ações de roubo de veículo de carga, e o que nos chamava a atenção é que essas 2 ações se deram exatamente em Costa Barro, e essas 2 ações permitiram que todos pudessem ver, né, que já havia um local reservado para o denominado transbordo, ou seja, a retirada da carga e a imediata distribuição. Assisti aqui a fala do deputado Poubel, vejo aqui o deputado Renan, que têm identidade com o município de São Gonçalo, e fora da cidade do Rio de Janeiro, nas áreas específicas do 9º Batalhão e do 16º, não só o município de São Gonçalo, como também o município de Duque de Caxias, do nosso querido deputado Rosenberg Reis. Então, esse estudo, ele fez exatamente um mapeamento e uma leitura das ocorrências da Delegacia de Roubo e Furto de Carga, para tentar entender esse novo fenômeno. E nós, que chegamos na Polícia Civil, eu bem antes do deputado Carlos Augusto, mas o deputado Carlos Augusto também, quando chegamos na polícia, havia uma especialidade na atividade criminosa, né? Nós tínhamos lá, os roubadores eram aqueles que estavam já no final da atividade criminosa, mas hoje não. Hoje, o roubo de carga, em particular, é exercido por um braço do tráfico de drogas, e a gente tem que olhar na cidade do Rio de Janeiro, exatamente aquele complexo ali da Pedreira, onde está instalado. E o que esse estudo, a par da participação da Delegacia de Roubos e Cargas, identifica? Primeiro, a utilização do ISPGEL, ou seja, o mapeamento, monitoramento dessas ocorrências, tentando estabelecer quais os dias de maior incidência, quais os locais e quais os horários. E aí eu já disse aqui os locais e os horários, inevitavelmente, das 8 às 13 horas. E a Delegacia de Roubos e Cargas, ela faz um seguinte alerta. Ela percebe que hoje, né, além do tráfico de drogas ter o seu braço armado também no roubo de carga, o que passa a ser observado é que essa carga, ela já não é mais levada para outros municípios ou para outras localidades. Ou seja, ela é roubada e distribuída
no mesmo espaço territorial. Quando se chega no mês de fevereiro, as estatísticas indicam uma diminuição em razão do carnaval, e a gente tem que dizer que a partir de 2014 a gente vem tendo um aumento expressivo dessa atividade criminosa, e quando chega o mês de maio, aumenta em razão do Dia das Mães e também no final do ano, a partir de setembro, já na perspectiva dos festejos do final do ano. Então, a Delegacia de Roubos e Cargos faz uma seguinte observação: vamos investir mais no esclarecimento dos fatos e não necessariamente na recuperação. E para a recuperação, vamos atuar em parceria com a Polícia Militar, veja aqui o nosso querido Coronel Salema, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com a Força Nacional. Nós tivemos aqui a Operação Dínamo, que monitorava esses locais de distribuição para evitar que a carga seja levada para o interior da comunidade. Com esta movimentação, nós conseguimos, de um lado, na atividade de polícia judiciária, aumentar em mais de 70% o número de indiciamento e de prisões, e no que se refere na atividade do policiamento preventivo, usar todos esses dados para que se possa, então, fazer uma adequação nessa mobilidade que foi caracterizada aí pela Operação Dínamo. Por que eu digo isso? É porque agora nós temos algo a enfrentar. Porque na medida que o período da intervenção terminou, né, e que nós não temos mais à disposição da polícia, das forças policiais, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional e também das tropas do Exército, nós teremos que, inevitavelmente, observar essa cronologia temporal do crime para poder adequar o nosso policiamento. E hoje pela manhã, né, eu assisti a uma fala dos Relações Públicas da Polícia Militar, falando que uma das hipóteses a serem adotadas, deputado Poubel, é acordar com os transportadores para que esse transporte não se dê exatamente no horário. Com certeza a Major Fabiana poderia dar uma importante contribuição, no horário inicial, das 8 às 10. Por quê? O horário é exatamente o horário da troca do turno, né? Então, eu acho que, mais uma vez, né, esse tema que já foi objeto aqui de uma audiência pública, em que nós terminamos e apresentamos para o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, para o ministro da Justiça, os 14 estratégias estabelecidas nas audiências da Comissão de Segurança Pública, eu não tenho dúvida que haverá necessidade de discutir essa questão com os empresários, haverá necessidade de se discutir também o papel da Polícia Rodoviária Federal, a necessidade, já que já há na Câmara dos Deputados um grande estudo para a mudança do Código Penal e aumentar as penas, por exemplo, da receptação, né? Porque a receptação fomenta o roubo de carga. Então, eu acho que os dois últimos episódios que apareceram em tempo real nos jornais deverão unir, sem dúvida nenhuma, as polícias civil e militar e também os empresários. E a gente viveu, no ano de 2018, no início do ano, um momento de desabastecimento, porque o preço do seguro da carga no estado do Rio de Janeiro é muito maior do que nos outros estados. E ainda que a gente compare, os dados nacionais nos mostram que, comparando os dados do Rio de Janeiro com os dados de São Paulo, lamentavelmente, o Rio de Janeiro, antes desse período da intervenção, chegava aí em primeiro lugar. Então, acho que para os próximos dias a gente deveria
e aí eu falo a gente porque eu ainda me sinto na Polícia Civil, com muito orgulho, mas já acho que, sem dúvida nenhuma, a fazer essa análise a partir desse trabalho realizado pelo Instituto de Segurança Pública, que, por certo, vai dar uma leitura técnica, quais as estratégias a serem desenvolvidas no sentido da prevenção e da prisão dos autores envolvidos no roubo de carga. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada.